Olá, muito bom dia, sejam muito bem-vindas a mais um Café com as Leoas. Nessa live, o nosso último café do ano, a gente vai falar sobre... Me cortei? Me cortei. Que beleza. Como foi o nosso ano de 2022, a gente vai entender algumas coisas muito importantes e essa live vai ser fundamental para vocês. Sejam todas muito bem-vindas. Oi, Thay. Oi, Evelise. Fala, Soares. Deixa eu fazer um negócio aqui. Ó. Para receber material em PDF, pegue a senha no final da live. Então, gente, nessa nossa live de hoje, a gente vai fazer uma retrospectiva do ano de vocês e a gente vai organizar um monte de coisa. Deixa eu me organizar. Olá, Vivi. Sejam todas muito bem-vindas. Bom dia, bom dia. Quem tá chegando aqui pela primeira vez, me diz aí. Quem nunca me viu, dá um oi. Bom, no nosso café de hoje, bom dia, bom dia. Esse nosso café, a gente vai conseguir cortar minha gengiva. Mas vamos lá. Gente, isso é muito importante. Hoje de noite a gente tem Planejando 2023 com uma leoa. Então, essa live, na verdade, ela é quase que uma partezinha do que a gente vai ver à noite. Então, pra vocês se organizarem. Bom, o que acontece? Não adianta a gente querer começar um próximo ano. Vocês estão me ouvindo bem? Me digam aí se vocês estão me ouvindo bem, se vocês estão me vendo bem, se tá tudo certo. Tô muito animada. Não adianta a gente querer começar um ano querendo que tudo seja muito diferente. Sim, show. Querendo que as coisas aconteçam, querendo que tudo role bem. Temos spoilers. Se a gente não organiza algumas coisas que passaram. Vou trazer um exemplo prático pra vocês. Vamos supor que, sei lá, tu tá a pessoa que quer casar. A pessoa quer casar e tal, e tá em busca de um parceiro, uma parceira de vida pra casar. Só que aí tu passou por um relacionamento que foi muito complexo, um relacionamento que te gerou vários desgastes e tudo mais. Se a gente não olhar pra tudo que passou na hora de criar na hora de buscar uma nova relação para um casamento, a gente vai cometer os mesmos erros. A gente vai estar com as mesmas dificuldades dos relacionamentos anteriores. E isso acontece também com a nossa vida. Quando a gente começa um ano sem entender como é que foi o ano anterior, o que foi bom, o que não foi bom, o que a gente pode melhorar, o que não, a gente não consegue melhorar e lapidar os aspectos para o próximo ano. Então, o que a gente vai fazer hoje nada mais é do que entender como é que foi o ano de vocês. E eu quero que vocês peguem papel e caneta pra gente começar a fazer isso. Beleza? Vamos lá. Deixa eu pegar aqui meus materiais. Lembrando que no final a gente tem o resumo, né? Eu envio pra vocês em PDF. Só que vocês precisam estar aqui pra pegarem a senha. Bom dia, Carol. Bom dia, Noeli. Tá bom, ok, ouvi, show.
Então, o que acontece? Eu quero que vocês pensem, em primeiro lugar, como é que foi o ano de vocês de 2022. Quero que vocês parem um momento e realmente se conectem com como é que foi o ano de 2022. Parem e pensem, analisem o ano. Só que, quando a gente pensa... E quem quiser colocar aqui, pode colocar. Às vezes a gente tem a tendência a olhar para os principais pontos. Tipo, 2023 foi um ano difícil, foi um ano pesado, foi um ano bom, foi um ano não sei o quê. Só que isso não nos diz muita coisa. Eu quero que vocês parem agora e olhem. Deixa eu colocar aqui. Eu quero que vocês olhem para todos esses aspectos da vida de vocês e vocês se perguntem. Como é que foi em relação à tua família? Em relação à tua vida pessoal? Desculpa. Como é que foi 2022? Aí vai escrevendo. Aí, 2022 pra mim foi um ano bom. Em relação... eu fiquei mais próximo da minha família, ou foi um ano que eu mudei algumas coisas. Na minha vida pessoal, eu me desenvolvi em alguns aspectos, eu comecei a ler mais, ou não sei o que, enfim. Em relação a estudos e aperfeiçoamentos, como é que foi o teu ano? Em relação à tua vida financeira, eu quero que vocês se perguntem. Eita, lá. Como é que foi cada um desses aspectos da vida de vocês? Como é que foi em relação à vida financeira? Em relação a clientes? Como é que foi 2022? Eu tive vários clientes. E assim, às vezes vocês estão se perguntando assim, mas sei lá, por exemplo, 2022, a minha empresa, a gente teve vários clientes novos, mas a gente teve vários processos recorrentes. Então é importante vocês entenderem esses aspectos da vida de vocês. Aqui não é pra gente pensar em uma coisa, em uma via só. Aqui a gente pensar expandir a nossa consciência. Pensar assim, beleza, eu tenho aqui em relação aos meus clientes. Eu aumentei o número, ou eu fiz mais venda, ou eu aprendi a me conectar mais com eles. Como é que foi isso? Em relação a lazer e criatividade, porque assim, isso é um ponto bem importante. Várias vezes vocês chegam e falam pra mim assim, Cata, eu não sou uma pessoa criativa. E eu mostro pra vocês que sim, tá? Que vocês podem ser sim criativas e que existem técnicas pra gente ser criativa. Gente, toca o dedo nesse coração aí se vocês estão curtindo aqui o que a gente tá falando. Só que a gente não estimula a nossa criatividade. A gente acha que ser criativo é natural. Ou a pessoa nasceu criativa ou ela não é criativa. Então, a gente tem que entender aqui como é que foi esse ano de vocês. Alguém quer falar alguma coisa sobre o seu ano? Em relação ao seu aspecto emocional e espiritual. Foi um ano... Por exemplo, esse ano pra mim, tá? Catarina, falando pessoalmente, foi um ano que eu sinto que eu me desenvolvi em muitos aspectos. Mas foi um ano que eu... Não fluiu. Então, Ana, já tá falando... Já vamos chegar lá. Foi um ano que, em termos, por exemplo, de... emocionalmente, foram muito complexos em alguns aspectos. Eu falei assim, tem momentos que eu falei assim, caramba, que ano difícil.
relação, então, a gente tá falando em relação aos nossos amigos, à saúde física, a saúde, ao aspecto físico, ao bem-estar, em relação ao lado espiritual e emocional. Eu me desenvolvi em praticamente todos os aspectos, mas não cheguei exatamente onde planejei, mas foi legal. Então, a Mônica já entendeu isso. E isso é legal. Olha só como é importante. Mônica, eu vou pegar esse teu gancho pra te dizer. Hoje de noite a gente tem o Planejando 2023 como uma leoa, né? Quem não tá inscrita, se inscrevam que daqui a pouco a gente encerra as inscrições. É gratuito, tá lá na minha bio. Mas o que acontece? A gente só consegue entender aonde a gente quer chegar se a gente tem um planejamento. Certo? Esse é um ponto fundamental. Então, vocês... Mas a gente só consegue organizar o nosso ano se a gente entende o que estava rolando nos últimos tempos. Então, por exemplo, tu fez uma lista de desejos em 2022? Como é que tu tava em relação à tua profissão? Porque tem vezes que, por exemplo, eu não tive, sei lá, eu queria ter 30 novos clientes, eu consegui 10, por exemplo. Eu queria ter isso, mas eu sinto que eu tô me desenvolvendo muito profissionalmente. Então pode fazer sentido. Então aqui, o que eu quero que vocês olhem nesse primeiro momento é... Eu quero que vocês pensem quais foram... Deixa eu só fazer uma coisa. Vocês vão pensar em todos esses aspectos de vocês no último ano. E vocês vão se perguntar o seguinte: de todos esses pontos, quais foram os aspectos mais decisivos para ti em cada área? Então, por exemplo, em relação à tua vida financeira, qual foi o aspecto mais decisivo? Em relação aos teus amigos, quais foram os aspectos mais decisivos? Quais foram os acontecimentos mais importantes em cada uma dessas áreas? E assim, todo esse processo, todas essas áreas, elas são responsáveis, a união delas, pelo sucesso ou fracasso da tua vida. Porque assim, uma pessoa que eu tô bem em uma área só e no resto eu tô péssimo. Por exemplo, minha vida tá ok, eu tô começando a ter grana, eu tô, sei lá, me divertindo, mas eu não tô, minha saúde tá péssima. A gente vai desestabilizar a tua vida, então não dá. Então, eu quero que vocês pensem aí em todos esses aspectos da vida de vocês, entendam como é que a gente vai fazer realmente a retrospectiva desse ano. Gente, eu fiz um corte, que loucura esse corte. E aí depois, vocês vão começar a entender o seguinte. Quando a gente pensa em todos esses aspectos e a gente começa a dividir eles em etapas, a gente começa a identificar onde é que estão as nossas principais travas. Porque depois que vocês fazem isso todos os anos, vocês vão começar a analisar que normalmente existe algum padrão. Existe algo que faz com que vocês continuem fazendo aquele processo ali. Então, por exemplo, todo ano eu começo cuidando de mim fisicamente, depois eu paro. Por exemplo, isso pode ser um processo. Todo ano eu faço uma lista de desejos, mas depois eu não sigo. Então, vocês começam a entender os padrões de vocês começam a conseguir lidar com isso. Isso simplesmente muda várias coisas da vida de vocês. Então, vocês conseguiram entender isso? Vocês conseguiram analisar aí ponto a ponto como é que foi o último ano de vocês? Em relação à família e à vida pessoal,
em relação a estudos e aperfeiçoamentos, em relação à vida financeira, em relação a clientes, em relação a lazer e criatividade, em relação a amigos, em relação à saúde, bem-estar físico, e a saúde, bem-estar e a parte física, em relação a emocional e espiritual, em relação à lista de desejos, em relação à satisfação profissional. Lembrando, tá? Quem ficar até o final, vocês vão receber esse material em PDF para vocês preencherem aí. Eu mando pra vocês. Só que vocês precisam ficar até o final para receber a senha. Eu mando a senha com tudo especificado para vocês imprimirem e preencherem. Então, lembrem-se disso. Todos esses aspectos, nós não somos um ser humano que, assim, a gente não consegue dividir as emoções e dividir os sentimentos. Não, tá tudo bem num aspecto e tá tudo, e no outro não tá e tá tudo certo. Não, nós somos um ser humano único e a gente precisa dessa unicidade para que as coisas fluam na nossa vida. Por isso que eu falo muito do equilíbrio. Por mais que a gente não consiga ter um equilíbrio, assim, o que seria um equilíbrio equilibrado? A gente nunca vai conseguir estar 100% em tudo. Mas a gente busca esse equilíbrio. A gente busca entender isso. A gente busca olhar para a nossa vida e entender o que pode acontecer, o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer. Faz sentido pra vocês? Me digam aí. Então esse é o primeiro passo que a gente tem que entender, tá? A gente vai olhar pra esse último ano desse formato. Me digam aí se faz sentido. E enquanto a gente não faz isso, a gente fica achando que o nosso ano de 2023 não é só virar o ano que vai dar tudo certo. Só que a gente não olha pro que não tá legal. A gente não olha e a gente não olha pro que deu bom também. A gente simplesmente quer fazer com que, não, agora vai dar bom. Mas o que vai dar bom? Olha, do nada a pessoa penteando a sobrancelha. Mas aqui tá. Não dá muito certo. Então, minha gente, esse é o nosso primeiro passo. Aí agora a gente vai entender o seguinte. Eu vou fazer algumas perguntas pra vocês. Eu quero que vocês se respondam elas. Eu vou fazer algumas perguntas e vocês vão respondendo aí, tá? Pensando nos teus últimos 12 meses. Qual foi a decisão mais sábia que você fez? A decisão mais sábia dos últimos 12 meses. Vou trazer um exemplo pra vocês, tá? Eu entendo que a minha decisão mais sábia desses últimos 12 meses foi a gente ter ido pro nosso segundo escritório. Isso foi, assim, um ponto de virada na empresa. Eu entendo que deu mais autonomia pro time, assim, a gente mudou em vários aspectos. Eu considero que essa foi a decisão mais sábia que a gente fez esse ano. Já se perguntaram isso? Então, qual foi a decisão mais sábia que você fez nos últimos 12 meses? Me digam aí, galera. Me respondam aí que vocês estão muito quietinhas. Tá fazendo sentido? Vocês estão colocando aí? Ótimo. Noeli, maravilhosa. Perfeita isso. A Noeli falou, não tive nenhuma. Com certeza teve. Com certeza absoluta teve. E esse é um dos aspectos. Às vezes a gente acha que a gente não tá... A gente tá numa fase da vida que a gente não tá legal, então a gente acha que a gente só faz cagada. A gente não tá feliz, não. Isso não é uma verdade. A gente tem que entender, e que bom que tu disse isso. Te agradeço muito por expor isso. Assim, a gente sempre faz decisões na nossa vida. Por exemplo, assim, e às vezes a gente não olha pro simples, tá? Ontem, a minha irmã queria muito ver Avatar. Ela tá, assim, há dias me enchendo a paciência e tal, não sei o quê. E aí tinham duas sessões do tal do Avatar. Tinha uma sessão que era às 5h45 e uma que era às
9h30 da noite. E aí, das 5h45, eu até falei, se eu conseguir, a gente vai e tal. Aí falei com o Pedro e tal, mas a gente não conseguiu, porque a gente teve que resolver os negócios e tal, a gente não conseguiu ir nas 5h45. E ela falou pra mim, então vamos dar das 9h30. Só que o que acontece? O Avatar começa às 9h30, 10h30, 11h30, meia-noite e meia, ia acabar o Avatar. 3 horas de filme. Eu ia chegar em casa lá pela 1, até escovar dente, não sei quem é 1h30. Eu ia dormir. Eu acordei, já era 7 horas. E hoje de noite eu tenho, planejando 2023 como uma leoa, eu tenho que entregar uma aula que eu tô aqui eu mesma planejando pra entregar pra vocês. Um conteúdo muito legal pra que vocês planejem o ano de vocês. Se eu tivesse escolhido não estar e não no Avatar ontem, talvez hoje eu estivesse muito mais cansada. Então, só pra tu entender, por exemplo, Noelle ou Noeli? Eu não sei onde é que tá o teu me diz. Então, se eu tivesse Noelle ou Noeli, ai meu Deus, eu odeio errar o nome de vocês. Se eu tivesse escolhido ir no Avatar, eu teria talvez prejudicado a entrega da minha aula de noite. Então, às vezes a gente acha que as decisões mais sábias da vida são decisões gigantescas. E não. Às vezes são decisões simples. Então, com certeza tu fez decisões sábias. E mais forte. Então, Noeli. Isso? Noeli. Espero que isso esteja certo. Então, minha flor, não ache que tu não fez decisão sábia. Fez sim. E às vezes, tu não tá enxergando as tuas próprias qualidades na vida. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender a olhar pra gente e valorizar as nossas próprias conquistas, as coisas que a gente sabe fazer bem. Porque se a gente não valoriza as pequenas, as grandes nunca vão vir. Por exemplo, nesse momento a gente tem 11 pessoas nessa live. Tem muita gente que diz, nossa, pra que fazer live pra meia dúzia de gente? Só que pra mim, vocês não são meia dúzia de gente. Vocês são 11 pessoas que estão aqui escutando o que eu tenho pra dizer e aprendendo comigo. Eu já fiz live pra uma pessoa, já fiz live pra 2 pessoas. Como é que a gente vai chegar pra 100 pessoas e valorizar 100 se a gente não valoriza 5 às 10? Vocês entendem? Isso eu aprendi com você, dar valor nos pequenos passos e na rotina bem feita. Exatamente, a Jéssica tá comigo na mentoria maravilhosa. E é isso, assim, a gente tem que aprender a dar valor aos pequenos passos. Porque se a gente não der valor aos pequenos, os grandes, eles não vêm. Até hoje, assim, quando eu conquisto pequenas coisas, eu fico feliz. E assim, e pequenas coisas, por exemplo, eu comprei travesseiros novos. Era pra ter chegado ontem, os travesseiros não chegou. Eu tô muito feliz com meus travesseiros novos. Tipo, travesseiro, gente, não é algo... Eu tô tipo, ai, que delícia. Tomara que chegue hoje pra eu dormir nos meus travesseiros. Então, sabe, não é só... Porque, sabe o que acontece quando a gente só valoriza o grande? O grande, se uma hora chega, ele passa desapercebido. A segunda pergunta que vocês vão fazer sobre essa reflexão. Qual é a maior lição que você aprendeu nesses últimos 12 meses? Qual é a maior lição que você aprendeu? E a maior lição pode ser boa, pode ser ruim, pode ser... Por exemplo, uma das maiores lições que eu aprendi nesse ano de 2022 é que como é que eu vou dizer isso? Sem parecer estranha. Uma das maiores lições que eu aprendi no ano de 2022 é que as pessoas, elas são aquilo que elas podem ser. E não aquilo que a gente gostaria que elas fossem. Isso vale pra tudo. Quando eu entendi isso, eu parei de me decepcionar com muita coisa.
Eu parei de esperar coisas que não iam acontecer. Eu parei de me frustrar com algumas coisas. Eu queria que muitas pessoas fossem melhores do que elas eram. Tipo, eu recebi, nossa, tanta coisa. Eu descobri pessoas falando coisas de mim que nem são verdade. Só que daí, o que eu entendi? Isso não diz respeito a mim, isso diz respeito à pessoa. Quando a pessoa fala coisa e tal, é sobre ela, não é sobre mim. Então, o que eu aprendi, assim, a maior lição que eu aprendi é que as pessoas, elas são quem elas são e não quem eu gostaria que elas fossem. E que é muita prepotência minha achar que eu posso mudar alguém. Eu não mudo ninguém. Eu mudo no máximo a mim mesma. Nossa, Catarina, então tá dizendo que tudo que tu ensina não vale nada? Não, claro que vale. Eu te dou vários passos, eu te dou um caminho. Agora, eu não faço nada por ti. Eu não acordo todos os dias e vou fazer o teu trabalho. É uma decisão tua. E eu não posso tirar essa autonomia de ti. Porque senão eu não tô sendo a tua mentora. Qual foi o maior risco que você enfrentou? Qual foi o maior... a próxima pergunta, né? Qual foi o maior risco que você enfrentou? Qual foi o maior risco que vocês enfrentaram? Bom dia, Cíntia. Deixa eu pensar o meu maior risco. Eu enfrentei Deixa eu ver o maior risco que eu enfrentei. Eu acho que a criação de um produto novo num novo formato está sendo um risco. E com isso, um investimento em mentoria, uma mentoria aí de super alto ticket. Uma mentoria que custa 40 mil reais o ano. Assim, dentro da minha estrutura de negócio ainda... Porque, assim, é uma mentoria nova, no sentido de ir para um produto novo. Então, para mim ainda é um risco que pode impactar o negócio. Então, é um risco. Isso é muito importante, gente. Vou dar esse exemplo para vocês. Quando eu resolvi assumir, entrar numa mentoria e tal, para estruturação de um produto perpétuo, né, que é um produto... é uma nova forma de venda, que eu acho mais saudável para a empresa, eu assumi o risco. Eu não tô colocando no mentor, na empresa e tal. Isso é uma coisa que eu trago muito pra vida, assim. O meu negócio é um risco meu. Porque, assim, quem pode fazer as coisas sou eu, não são os outros. Qual foi a maior surpresa do seu ano? Qual foi a maior surpresa de 2022 de vocês? Coloquem aí. A minha maior surpresa do ano... Tô pensando qual foi a minha maior surpresa. Esse exercício eu sempre faço junto com vocês. E por isso que é bom a gente pensar qual foi a maior surpresa do ano de vocês, gente. Tô pensando aqui profundamente. É que tiveram várias legais. Eu acho que a minha maior surpresa do ano foi entender algumas coisas que eu subestimava a minha própria capacidade. Isso pra mim foi uma surpresa. Tipo, eu falei, caramba, eu consigo fazer algumas coisas que eu achava que eu não tinha capacidade ou que eu demoraria mais e tal. Outra pergunta, qual foi a coisa mais importante que você fez pelos outros? Qual foi a coisa mais importante que você fez pelos outros? Assim, de fazer uma collab para o primeiro desfile da marca. Show.
Eu percebo assim, a coisa mais importante que eu fiz pelos outros, acredito que é tá aqui gerando conteúdo, entregando, ajudando. Quero que vocês se perguntem também qual foi a melhor coisa que você a maior coisa que você finalizou, ou que você completou. E aí assim, cara, eu não finalizei nada, não completei nada. Pensa porque tem alguma coisa. E se não tem, é um ponto pra 2023. Entreguei amor, entreguei apoio. A maior coisa que eu finalizei e completei foi a estrutura do Nasce Uma Empreendedora, do meu método. A gente gravou ele todinho, ele foi reestruturado, foi gravado e tal. E eu fiquei muito grata por isso. Vocês estão escrevendo tudo aí? Se eu te perguntar qual foi a coisa que tu mais ficou orgulhosa nesse ano de 2022, do que você mais está orgulhosa? 4 anos de empresa, mas esse foi o melhor. Ai, fico muito feliz, Cintia. Do que tu tá mais orgulhosa? Sabe que esse ano, quando a gente montou a nossa árvore das leoas, né? Lá da serra, e tinha uma árvore de Natal cheia de rostinhos de vocês, das leoas e tal. Isso me deu muito orgulho. Eu falei, olha que incrível. Então, do que tu tá mais orgulhoso? Tá, mas de ti, mas o que é o de ti? Vamos especificar. O que em ti? Se perguntem também, gente, quais foram as 3 pessoas que mais te influenciaram nesse ano de 2022? Quais foram as 3 pessoas que mais te influenciaram? E pensem se essas pessoas estão conectadas com aquilo que vocês querem construir para a vida de vocês. É um exercício complexo. Você achava que ia ser uma coisinha básica, né, gente, de final de ano aqui. Não. Da minha capacidade, das conquistas, coragem e aprendizado, beleza? Então, quais foram as 3 pessoas que mais te influenciaram? E quais foram as 3 pessoas que você mais influenciou? Quem foi que tu influenciou esse ano? Ai, Cata, eu não sei. Pensa. Cata, que incrível essa live. Eu falei pra vocês que essa live de retrospectiva ia ser boa. Eu disse. E, gente, detalhe, tá? Quem ficar até o final tem o PDF com tudo isso resumido pra que vocês possam preencher. Só que só quem tiver ao vivo vai pegar a senha. Eu não falo ela. Eu digito e vocês pegam. Então não tem essa de querer... isso aqui não dá. Esse ano eu revolucionei minha vida. Aluguei meu espaço pra começar as gravações e a estrutura do meu trabalho como terapeuta. Que lindo, Lili. Lili ou Lili? Posso chamar de Lili? Gente, ó, isso é uma coisa muito importante, tá? Nome é uma das primeiras coisas, a primeira coisa que a gente tem nosso. Então a gente não pode errar o nome das pessoas. Eu detesto quando eu erro o nome de vocês. E eu evito ao máximo. E por isso que, assim, isso vem muito a ver com o que eu acredito na vida. Eu valorizo muito cada uma. Então, quando vocês se tornam, por exemplo, minhas alunas e tal, vocês recebem um formulário e eu pergunto, como é que vocês gostam de ser chamadas? Porque, por exemplo, todo mundo me chama de Cata. Se alguém me chama de Catarina, tipo assim, nossa, Catarina, eu fico tipo, meu Deus, o que eu fiz de errado aí? Então, por isso que é importante a gente entender. E eu gosto muito de cuidar de vocês.
Agora pensem, o que vocês não conseguiram alcançar? Teve alguma coisa que vocês não conseguiram alcançar nesse ano de 2022? Assim, eu sei. Ó, só pra ver, é que a Santo André é o nome, é a empresa da Cíntia. A Cíntia é minha aluna, foi minha mentorada e tal, tá comigo desde o começo. O nome dela é Cíntia Andréia. Inclusive, eu sou uma dinda dessa marca. Foi na época que a gente desenvolveu isso, foi na época que eu trabalhava, assim, que eu tava começando a empreender. Então, a Cíntia ia lá pra minha casa, meu apartamento antigo, e a gente virava à noite, tirando foto, fazendo marca, não sei o quê. Era a fase que a gente tinha tempo. Hoje em dia, imagina, somos mais de 300 leoas. Imagina se eu botar 300 mulheres na minha casa. Ó, o que eu não consegui alcançar? Os meus 5 clientes no dia que eu queria. Beleza. Então, tu vai colocar pra 2023. Inclusive, hoje à noite, vocês estejam comigo nessa live, pelo amor de Deus. Aí, tu vai colocar o seguinte. No ele é os teus 5. Para 2023, tu vai colocar assim: quero ter 5 clientes por dia. Mas a gente vai validar isso, porque assim, será que tu quer 5 clientes por dia? Ou será que daqui a pouco tu não quer aumentar o valor do teu atendimento médio, da tua hora de atendimento, e atender, por exemplo, 3 pessoas por dia e ter mais tempo pra organizar o teu negócio? Não sei. Porque, gente, eu vou dizer, já teve uma época que eu fazia 5, eu já fiz uma época que eu fazia 8 mentorias por dia. Gente, no final do dia eu não sabia o meu nome e o meu negócio não andava, eu tava só fazendo mentoria. Eu começava às 7 da manhã e acabava às 10 da noite. Assim, eu amo fazer mentoria, amo demais, mas eu tava exausta, eu não olhava pro negócio. Sim, ainda bem que teve sonhos não alcançados, desafios para o próximo ano. Então, e aí tem um ponto, tá? Quando a gente não alcança, ó, o que não conseguiu alcançar? A gente tem que pensar o seguinte: muitas vezes a gente não consegue alcançar algo, porque ou esse algo tava muito incoerente daquilo ali, do que a gente queria, ou porque às vezes a gente colocou uma coisa num plano e na hora da prática, isso não, assim, tinham outras coisas que não davam pra acontecer. Por exemplo, uma coisa que eu não consegui alcançar, tá? Eu, Catarina. Um equilíbrio em relação ao meu corpo, digamos assim. Porque o que acontece? Vocês já sabem, eu já falei pra vocês, a minha relação com a alimentação é muito complicada. Eu fiz cirurgia bariátrica e tal, então eu tenho uma tendência à compulsão alimentar muito forte. Eu lido com isso desde que eu me conheço por gente. E aí, o que acontece? Eu tenho fases. Tem fases que eu sou mais... Tipo, eu não consigo me manter linear em relação a isso. Tem algo na minha cabeça que eu não consegui ainda encontrar uma maneira de seguir uma estrutura, assim, de todos, sei lá, não todos os dias fazer exercício, mas, tipo, ter uma rotina mais saudável. Eu tenho fases que eu tô bem saudável, eu tenho fases que eu tô super não saudável. E isso me impacta demais. Então, e uma coisa que eu quero muito pra minha vida é ter um pouco desse equilíbrio. E eu tô buscando formas alternativas, porque isso pra mim é um grande desafio, porque quando eu tô bem em relação ao meu corpo, assim, quando eu tô... E não é assim no sentido de, nossa, estar magra, é em relação a me sentir bem, sabe, acordar bem. Eu tô acordando cansada. E eu sei que isso é um super desafio, assim, eu tô... Nossa, isso tá me incomodando. E eu tô buscando isso. Então, só que às vezes o simples fato de estar em movimento é algo que me leva pra algum lugar, sabe? Então, o que vocês não conseguiram alcançar, vocês coloquem aqui. Qual foi a melhor coisa que você descobriu sobre si mesma? E essa parte não é fácil. Qual foi a melhor coisa que você descobriu sobre si mesma? Eu descobri que as pessoas que estão próximas a mim me enxergam exatamente como eu sou. Isso pra mim é muito maravilhoso. Muito, muito, muito maravilhoso. Tipo, vocês que me acompanham e tudo mais, vocês me enxergam como eu sou. Vocês não enxergam uma outra Cata. Uma pessoa que, sabe, eu sou muito quem eu sou. As minhas alunas me enxergam na forma que eu sou. Com erros, com acertos. Uma pessoa que tem travas, que tem coisas boas. Uma pessoa que assim, eu me preocupo genuinamente com cada uma de vocês. E quem me acompanha sabe. Só que o que acontece? Eu descobri que vocês entendem e enxergam isso. Então, foi muito legal quando eu entendi que a minha comunicação é muito coerente.
Ó, o lixeiro tá aí. Quem viu o lixeiro? Ai, gente, vocês viram o que o lixeiro fez? Quero, sai daí. Desce daí. Vem, pode descer. Ó, a Lili falou, eu descobri que posso me posicionar sem medo. É isso. E o meu posicionamento também veio muito desse lugar, gente. Eu também tinha medo. Até hoje tem algumas coisas que me dão umas travas. E, por último, nessa parte, eu quero que vocês se perguntem. Qual foi a coisa pela qual você está mais grata? E eu vou dizer pra vocês a coisa pela qual eu tô mais grata. Esse ano foi um ano muito desafiador. Muito. Não significa que não foi um ano bom, mas foi um ano muito desafiador. E eu entendi... Assim, toda vez que eu me questionei, eu entendi que eu, assim, talvez esteja difícil em alguns aspectos, mas eu tô num caminho. Então, a coisa mais grata que eu entendi é que esse é o meu caminho. E eu tô muito grata por isso. E essa coisa de entender que as pessoas são quem elas são e não quem a gente quer que elas sejam, nossa, me ajudou demais. Tá fazendo sentido pra vocês? Me digam aí. Porque agora a gente tem outra pergunta muito importante. Eu quero agora que vocês definam o ano de vocês em 3 palavras. Muito sentido? Show. Quais são as 3 palavras do ano de vocês? De 2022, tá? Não é 2023. Quais são as 3 palavras? Aprendizado. Que mais? Quais são as 3 palavras? Quero ouvir de vocês. Resiliência total. Espiritualidade. Ó, se eu pudesse definir o meu ano em 3 palavras, foi. Acho que comunidade, pra mim, é uma palavra forte. Ó, redescoberta, ressignificado e reconstrução. Eu gosto da força que a Vivi colocou. E pra mim, acho que vai ser sempre essa experiência. Comunidade, força e experiência são as minhas palavras. Ó, redescoberta, ressignificado da construção, amor próprio, superação, fé e ressignificação, capacidade. Olha como a gente começa a pensar e a gente começa a entender e ver alguns pontos que a gente nem enxergava. Chamado da alma, coragem e ação. Que legal. Chamado da alma é legal. Pense que cada ano tem uma energia própria e que em 2022 coisas aconteceram. Então, como é que a gente define esse ano? E aí, depois de entender isso, a gente vai entender o seguinte. Se foi feito um livro do teu último ano, fizeram um livro da tua vida, do 2022.
Eu quero que vocês me digam qual é o nome desse livro. Qual é o título do teu livro? Escrever um livro do teu último ano. Qual é o título desse livro? Me digam aí. Quem é que vai me dizer qual é o título do seu livro? As Aventuras de Ratatouille. As Aventuras de Ratatouille é ótimo. Desafio. Ó, você pode mais com menos. O meu acho que seria a força de ser o mesmo. Tá, eu abri até no WhatsApp aqui pra te mandar, só pra não perder minhas informações. A força de ser o mesmo. Que mais? Quero saber os nomes dos livros de vocês. Ó, Miriam, se a gente fosse pensar no teu 2022, no teu último ano, qual é o nome? Se a gente fosse, se o teu 2022 fosse escrever um livro sobre o teu ano de 2022, qual é o nome desse livro? Deixa eu ver aqui. Quero ver os títulos de vocês aqui. Tô até... Ó. Tô até tirando print pra lembrar depois. Você pode mais com menos. 2022. O ano em que ela aprendeu a se levantar. Não tenha medo de ser salvo. Aprendendo a viver. Resgate da autoconfiança. Maravilhosa. Cheguei aos 50 e agora... E agora, minha filha, temos muito pela frente. Os 50 são os novos 30 com certeza absoluta. Ou, ó, ressignificando a vida seria bom. Então, olhem que incrível isso. Vocês, a gente para de olhar para o nosso ano de uma forma ansiosa e começa a olhar de uma forma positiva. O Despertar aos 50. Maravilhosa. Ó. Tudo eu tô aprendendo pra gente saber os títulos dos nossos livros. Quando a gente para, porque a gente tem a tendência de dizer, nossa, que ano pesado, que ano difícil. Claro que é. Sempre é pesado, sempre é difícil. Normalmente, a gente tende a lembrar mais da dor de um tapa do que da sensação de acolhimento de um abraço. Ou seja, a gente olha sempre mais pro lado negativo. É natural ao ser humano. É um mecanismo de autopreservação do nosso cérebro. Então a gente tende a olhar e dizer, nossa, nossa, que ano difícil, que ano pesado. Só que daí, olha só, aí passam os anos, a gente começa a esquecer da dor e ter lembranças positivas do passado. Ai, nossa, bons tempos quando eu era criança, que a gente brincava na lama e a gente fazia não sei o quê. Lembra disso? Só que não lembra dos BO quando a gente era criança. Então, esse é um ponto importantíssimo. Gente, esse ano foi uma faculdade completa, mas vi que posso chegar onde eu quiser. É esse o ponto. Como onde a gente quer, planejando o próximo ano. Por isso que, gente, quem não tá inscrito de noite pra nossa aula, vocês estejam lá às às 19 horas. O link tá na minha bio pra vocês se inscreverem, pelo amor de Deus. Assim que acabar essa live, eu vou dar a senha aqui pra vocês se inscrevam lá. É gratuito, tá, gente? A gente vai planejar o ano de 2023 de vocês. E uma coisa importante, a gente vai começar pontualmente, tá? Não se atrasem, porque é no Zoom e a gente
Assim, não temos... se todo mundo que se inscreveu quiser entrar, a gente não vai ter vaga pra todo mundo. Então, vocês sejam pontuais. Pelo amor da deusa. A gente tem uma margem ali, é pra caber todo mundo. Mas, pelo amor de Deus, se organizem. Combinado? Ó, o que acontece quando a gente, então, olha pro nosso último ano e a gente entende isso? A gente começa a entender o que aconteceu com a gente. A gente não fica nesse julgamento pensando, nossa, que ano que foi difícil. Então, a gente começa a acolher com certo amor o nosso ano. Isso faz sentido pra vocês? E esse exercício que a gente acabou de fazer agora é uma partezinha do nosso processo. É uma partezinha do nosso, assim, da gente enxergar e planejar os próximos passos. Isso vale pra tudo. Esse exercício de entender o que foi bom e o que não foi é algo que eu faço sempre na minha vida. E assim eu começo a colher resultados mais saudáveis. Tá fazendo sentido isso pra vocês? Me digam aí. Se isso tá dando pelo menos um pequeno assim, boom na cabeça de vocês, estão começando a expandir a consciência. Enquanto vocês me respondem, eu vou dizer, ó, gente, eu vou daqui a bem pouquinho dar a senha pra vocês pegarem tudo que a gente fez hoje, um resumo em PDF pra que vocês... Deixa eu até mostrar aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Ó, tudo que a gente falou hoje tem um resumo ali. Tá? Então, assim, ó, tudo vocês podem receber todo ele bonitinho, lá tem todas as coisas. Só que vocês só recebem se vocês tiverem a senha que eu vou dizer pra vocês. Então, e assim, Cata, não consegui tá não sei onde é que eu recebo. Me manda um direct que eu te mando o link. A gente tem um canal que eu mando todos os resumos de todas as lives e tal. Só que assim, tu vai estar no canal, tu vai receber o material, só que tu não vai conseguir abrir ele porque no PDF ele tem uma senha. Então tu precisa estar lá e ter a senha. Fez sentido pra vocês, gente? Ó, o nosso ano tá acabando, né? A gente tá aí na última semana do ano. Mas existe um processo, assim, que cabe a vocês fazerem no próximo ano um ano diferente. Ou um ano ainda melhor. Cabe a vocês enxergarem o que tá funcionando, o que não tá e ajustarem. Se vocês fizerem isso, tudo fica mais fácil. Só que essa é uma responsabilidade de cada uma de nós. Começando com olhar pra dentro, entender o nosso processo, entender o nosso planejamento, entender as nossas limitações. Entender até onde a gente pode ir. Isso é fundamental. Quando a gente entende até onde a gente pode ir e o que a gente tem que fazer pra melhorar, tudo fica mais fácil. Por isso que é tão importante a gente analisar o ano anterior pra começar o próximo ano. Então hoje de manhã agora a gente fez a nossa retrospectiva de 2022 e à noite a gente vai planejar 2023. Então gente, se organizem, vocês não vão se arrepender de estar à noite comigo. Planejando 2023 como uma leoa. Sério, isso vai ser fundamental no ano de vocês. Gente, alguém tem alguma dúvida? Vou dizer a senha. Não, vou dizer a senha agora. Vou colar a senha agora. Deixa eu só achar a senha aqui. Eu tenho que ser exatamente certinho. Importante. Quem não está no nosso canal, me manda um direct. Cata, não estou no canal. Porque daí vocês vão ter a senha. E aí vocês vão conseguir pegar a senha lá, beleza? Ó, a senha é... Ó, fiz a minha retrospectiva de ontem pra hoje. Nossa, liberei muita lembrança, muita memória. É isso, Carol, exatamente. Ó. E muita crença limitante, exatamente. Gente, fixei a senha aqui. Ó, quem não está, me manda um link. Me manda um direct dizendo, Cata, eu não tô no canal. E, gente, atenção, fiquem atentas ao nosso canal. Não é um canal de blá blá blá, é um canal de informações. E materiais complementares e coisas importantes pra vocês.
Lá a gente manda... Só que assim, cada semana é uma senha diferente, cada semana é um conteúdo diferente, cada semana é algo diferente. Então vocês precisam toda semana estar com a senha para receberem material daquela semana. Por exemplo, a gente tem 200... Ó, abri agora. A gente tem 262 pessoas no grupo. Então me mandem, me peçam, Cata, me manda o nosso link do grupo, porque daí no canal, que daí eu mando pra vocês se inscreverem. Aí vocês entram lá e pegam tudo. Mas eu digo, não silenciem o canal, porque eu não fico mandando um monte de mensagem. Eu só mando mensagem pra avisar vocês as coisas que vai ter e tudo mais. Gente, muito obrigada por estarem aqui. Eu espero todas vocês à noite. Se comprometam com vocês. 19 horas hoje, a nossa Planejando 2023 com uma leoa. Não percam. Não vai ficar gravado, não vai ficar salvo. Sério, se vocês não estiverem lá, vocês vão se arrepender profundamente. Não, eu não vou liberar link depois, isso aqui. Não, é pra vocês. Não tá aparecendo nem o fixado? Vivi, o fixado não tá. Se não me manda. Como eu sei que tava na live, me manda um direct agora dizendo: Cata, eu tava e não consegui. Não consegui pegar a senha que eu te mando. Eu sei que tu tava aqui. Tá, me manda. Gente, me chamem no direct que eu respondo uma a uma. E ó, hoje, 19 horas, temos Planejando 2023 como uma leoa. Quem não está, o link está na minha bio. Pelo amor da deusa, entrem na minha bio e se inscrevam, que daqui a pouco a gente vai fechar as inscrições. Tá? Então, vocês têm duas missões. Estarem no nosso canal e estarem no Planejando 2023 como uma leoa. Então, minha gente, estejam lá. Não tá aparecendo fixado pra vocês? Pra ninguém? Deixa eu botar aqui. Ó, botei de novo aqui a senha. Ó, quem não tá, me manda, Cata, não tô, e aí eu mando pra vocês. Essa aqui é a senha, tá? Eu não falo a senha porque fica salvo. E só quem tá ao vivo pega a senha. Porque senão é muito fácil. Eu quero, assim, eu honro muito, eu sou muito coerente. Quem tá aqui comigo tem a senha, quem não tá, não tem. Esse é o processo. Faz sentido pra vocês? Gente, ó, um beijo. À noite a gente se vê. Sim, dia 27, no caso, hoje, dona Bruna. Hoje, às 19 horas, a gente vai ter o Planejando 2023 com uma leoa. Pelo amor de Deus. E é assim, ó, acontece no Zoom, não é aqui no Instagram. Esteja no grupo. Gente, tá, quem não conseguiu, ó, Vivi, tu tá aqui e não tava... tira um print dessa coisa e me manda assim, cara, tu tava na live que eu te mando a senha. Gente, se organizem, levem as crianças pra avó, levem, sabe, organizem com o marido, cachorro, papagaio, todo mundo, pelo amor de Deus, pra gente tá junto de noite às 19 horas. A gente vai ficar mais ou menos 2 horas juntas, pelo Zoom, tá? Então, não, pelo amor de Deus, estejam comigo. Papel, caneta, energia, café, banho.